Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema mais uma vez, vamos falar das estreias que estão rolando aí no Rio de Janeiro, em circuito nacional, tá? E hoje eu quero trazer de volta, né, para vocês Pedro Almodóvar, gente. Pedro Almodóvar é sinônimo, né, de filme bom, né? Realmente, os filmes do Almodóvar são sensacionais, tá? Eu até hoje gosto muito do Fale Com Ela, eu acho que ele atingiu o ápice da carreira dele em Fale Com Ela, né? Ele tem filmes muito bons, tá? Mas Fale Com Ela, para mim, dele é o melhor. E hoje eu quero falar da nova produção dele, Estranha Forma de Vida, que é um curta-metragem, tá? Um curta-metragem de 30 minutos, tá? Que é estrelado pelo Ethan Hawke e pelo Pedro Pascal, né? Então, e é um faroeste, gente, é um western, né? Um western de 30 minutos, dirigido pelo Almodóvar, tá? Estrelado pelo Ethan Hawke e pelo Pedro Pascal, né? E o interessante nessa história toda, né, é que como o filme é muito curto, né, como é um curta-metragem, né, o que foi colocado como, vamos dizer assim, um apêndice, um adendo, né, esse curta-metragem? Uma entrevista dele, que acaba sendo até maior do que o filme, né, uma entrevista que ele acabou fazendo, né, para uma jornalista, né, onde ele fala, né, onde ele fala do filme que ele fez, né, do Estranha Forma de Vida, né, e onde ele analisa meticulosamente o filme, né, isso é uma coisa que a gente não tem muita chance, né, de ver no cinema. Geralmente você vê o filme e depois você vai buscar informações do filme em outro lugar, seja na internet, né, vai ver algum vídeo, alguma entrevista, né, do diretor do filme, alguma coisa assim, né? E o filme, por ser um curta-metragem, ele vem com essa entrevista junto, né? Então você tem a oportunidade de ver depois o próprio Almodóvar, né, dizendo o que ele pretendia com aquele filme, quais são as análises, quais são as intenções, os interesses dele, né? Como ele trabalhou a história, né? É muito interessante, né, que ele dizia que tinha uma série de ideias guardadas, né? E que ele pegava essas ideias e que depois colocava o filme, escrevia o filme em volta. Foi mais ou menos o que ele fez, né, nesse filme aí. E teve gente, inclusive, que perguntou para ele se haveria uma continuação disso, né? Se esse filme fosse um longa, como ele terminaria, né? E ele vai contando a história do que ele imaginaria para a continuação do filme, né? Então é muito bacana, né, a gente ter tido essa oportunidade de ver o Almodóvar falando do próprio filme. Mas o que é o plot do filme? O plot do filme é novamente, né, uma história de homossexualismo, tá? Entre um xerife, né, e um cowboy, né, uma história de homossexualismo entre cowboys, né, que é uma coisa que o Almodóvar falou que nos westerns americanos, né, nos westerns europeus, né, nos faroestes espaguetes italianos, né, nunca se trabalhou muito essa questão de sentimento entre homens, né, nesses westerns, né. Você imagina a questão do Velho Oeste, né, onde você tem um universo predominantemente masculino, você tinha poucas mulheres, né, porque as pessoas estavam ali realmente desbravando territórios e fronteiras, né, então você vê uma população masculina branca, né, obviamente maior, fazendo esse tipo de coisa, você vê uma presença menor de mulheres. Então, muito provavelmente houve casos de homossexualismo no Velho Oeste, né, mas isso obviamente não foi trabalhado, né, pelos westerns clássicos, né, nem pelos faroestes espaguetes, né, italianos. E um detalhe, o Almodóvar utilizou as locações, né, dos filmes da trilogia, né, que o Sérgio Leone fez com Clint Eastwood, né, e elas já estavam mais envelhecidas, então elas estavam mais próximas da realidade do que você vê uma locação, você vê um cenário, né, que foi construído para o filme e tá novinho em folha, né? Então, outra coisa que ele falou também. Mas o filme, né, claro que eu vou dar mil spoilers aqui, tá, gente? Sempre lembrando disso. O filme já começa de uma forma bem, como podemos dizer, iconoclasta, bem disruptiva, né? O filme começa com Pedro Pascal cavalgando pelo deserto, né? E tocando um fado, tá? Fado português, tá? Da Amália Rodrigues, tá? Cantado pelo Caetano Veloso. Já começa assim, cara. E o Caetano Veloso com uma voz muito, num timbre, num tom que lembrava muito mais uma voz feminina do que uma voz masculina. Então ele já está sendo aí, já o Almodóvar metendo o pé na porta, entendeu?
do western clássico, né, de cara, né? E detalhe, quem aparece cantando no filme, né, é uma cowboy, né? Obviamente se colocou a voz, né, do Caetano Veloso lá no cowboy, né? E o cowboy é um cara assim, novinho, um homem jovem, entendeu? De feições bem delicadas, cantando western lá, enquanto que o Pedro Pascal chegava, né? Pois bem, o Pedro Pascal chega nessa cidadezinha, onde está esse cantor, esse cowboy cantor de fado aí, né? E ele se reencontra, né? O nome dele é Silva, né? Porque ele é latino, né? É um personagem altamente emotivo, a gente tem que falar isso, um latino bem emotivo mesmo. E ele vai se encontrar com um antigo caso dele, que é o xerife da cidade, que é o Jake, que é interpretado pelo Ethan Hawke, né? Que é um cara muito mais duro, né? Um cara que tenta varrer essa aventura dos dois para debaixo do tapete, né? Os dois têm uma longa noite de amor, uma noite, vamos dizer assim, inflamada de amor, coisa e tal, né? O Almodóvar até fala que não tem cenas de sexo, né, no filme dele, né, mas ele coloca a sensualidade, né, em outras circunstâncias, em outras situações, né? E o Almodóvar, e o que acontece? A gente vai ter uma situação aí meio complicada, né? Porque o Ethan Hawke, né, o xerife, né, no caso, tá? Ele tinha um irmão, tá? Esse irmão era casado, né, coisa e tal, né? Ele teve um caso com a cunhada dele, né? Chegou a trair o irmão, né? Mas o que vai acontecer? O irmão acaba morrendo e pede para ele cuidar da cunhada. E quando o irmão vai cuidar... E o que acontece? Essa cunhada, ela acaba conhecendo um outro homem, né? Que acaba sendo extremamente violento com ela e acaba matando essa cunhada dele, né? E ele vai atrás do cara para matar o cara, vai atrás do assassino da cunhada. Mas o assassino da cunhada é justamente o filho do Silva, que é o caso, né, homossexual dele, né, do Jake, né, do xerife, né, no caso, né, que o Ethan Hawke interpreta, né. E aí fica aquela coisa, né, o Pedro Pascal vai lá se reencontrar com o xerife, coisa e tal. O xerife crente, né, o Jake crente que o Pedro Pascal está indo lá para tentar aliviar a barra do filho, para conversar com ele. Ele falava que não era nada disso, que ele estava com saudade dele. Aí o Ethan Hawke falava, então por que você demorou 25 anos para me procurar de novo, coisa e tal. E aí, no final das contas, o Pedro Pascal estava tentando realmente dissuadir, né, ele estava tentando realmente dissuadir o Ethan Hawke de matar o filho dele, né, no caso, né, do Pedro Pascal, né? E o Pedro Pascal foi lá, entendeu? Mas para tentar fazer isso mesmo, não estava com saudade do cara coisa nenhuma, isso daí ficou claro no filme, né? E aí, como ele não consegue convencer o Ethan Hawke, né, ele volta, né, para um rancho, né, onde ele estava, junto com o filho dele, e fala pro filho dele meter o pé, ir embora, fugir dali, porque o xerife vai atrás dele, vai matar ele, vai encontrar ele onde ele estiver, e que é bom ele sair correndo dali agora. Só que aí, o Ethan Hawke já estava de tocaia, né? Já estava perseguindo o Pedro Pascal, já estava com aquela ideia na cabeça de que o Pedro Pascal estava, vamos dizer assim, com o filho por perto, né? E aí os três se encontram no rancho, né? E aí é uma situação muito surreal, né? Porque um aponta a arma para o outro, né? Ficam os três ali apontando a arma para o outro, né? No final das contas, o que acontece? Quando o Pedro Pascal, né, quando o personagem o Silva, né, do Pedro Pascal percebe, né, que o Ethan Hawke vai matar o filho dele, né, ele acaba dando um tiro na cintura do Ethan Hawke, né, e bota o filho para fugir, vai embora, né, e pega o personagem do Ethan Hawke, né, pega o Jake, né, bota dentro de casa e começa a tratar o ferimento dele, né. O Jake, obviamente, revoltadíssimo com aquilo, né, você você fez tentativa de homicídio contra mim, você fez uma tremenda de uma trairagem comigo, coisa e tal. Quando eu tiver melhor, eu vou denunciar você, coisa e tal. Aí o Pedro Pascal sempre falava, você vai denunciar? Como você vai me denunciar, né? Sabendo que a gente estava junto na mesma casa, morando na mesma casa, quer dizer, o Ethan Hawke ele não podia fazer as coisas, por quê? Porque sempre corria o risco, né, de todo mundo interpretar aquilo como um caso de homossexualismo, que era mesmo, né, e o Ethan Hawke ficar mal na fita, né. E aí o que acontece? O filme termina com os dois, né, no rancho,
o Pedro Pascal cuidando do ferimento do Ethan Hawke, né? E os dois falando o que a gente vai fazer, né? O que dois homens sozinhos num rancho podem fazer. Eles vivem juntos, né? E o filme, em um rancho isolado, né? Eles vivem juntos e o filme acabou dessa forma, né? Então é um filme curto, né? Um filme que tem uma historinha bem rápida, uma historinha bem interessante, mas você tem os diálogos, né, entre o Pedro Pascal e Ethan Hawke, que eu acho que são um ponto alto, né, desse curta-metragem, tá? A parte de ação é uma parte muito rápida, tá? Porque os westerns, né, uma coisa que o Almodóvar falou, né, os westerns geralmente, né, é mais tiroteio, né, armas, tiroteio, tiro, porrada, coisa e tal, né? E no caso desse western que ele fez, a coisa foi mais, vamos dizer assim, dentro desse relacionamento, dentro dessa DR, né, que a gente pode falar aí, né, desse casal aí no caso, né, com essa história complicada no meio, né? Claro que todas as histórias do Almodóvar, elas nunca vão ser simples, né? Ah, um caso de homossexualismo entre dois caras, pronto, acabou, entendeu? Não, você vai ter ali alguma coisa no meio que vai tornar essa trama muito mais interessante, que foi o que ele acabou fazendo, né, em Estranha Forma de Vida, que inclusive é o título do fado, né, que é cantado no início do filme, tá, gente? Então vale muito a pena a gente assistir, a gente ver esse filme, é uma historinha bem curtinha, bem rápida, tá? Mas a entrevista do Almodóvar depois, entendeu? É para mim, de repente, a cereja do bolo aí, tá? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver todo dia, né? Nos filmes quando a gente vai ao cinema, né? Você vê vamos dizer assim, a oportunidade do diretor se posicionar, né, perante o filme dele. A gente vê isso mais em extras de DVD, né? Então é como se você estivesse assistindo um DVD desse curta, né, com esse extra do Almodóvar ali, dessa entrevista com o Almodóvar. É bem essa cara aí desse negócio. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Tô até de Star Trek aqui, ó. Que legal. Chegou minha camisa do Capitão Kirk, tá? E a gente, futuramente, a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês. E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.